Olá! Amorosa, dedicada e politizada. Natural de Sapiranga, a filha do seu Antônio e da dona Maria Santinha é professora e, através de um concurso público, iniciou seu envolvimento com a política. Trabalhou na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e Departamento de Assistência Social. A esposa do deputado Renato Molin é mãe do Vinícius e da Larissa e, no dia 1º de janeiro de 2013, assumiu a Prefeitura de Sapiranga pelo Partido Progressista, ocupando o cargo máximo na Cidade das Rosas. Hoje teremos uma conversa de peso com Corinha Beatriz Molin. A Exatamente. Corinha. As pessoas gostam, né? Ô Corinha, ô Corinha. Ai, é um encanto sair das ruas de Sapiranga. Gosto de contar essa história, né? Gosto, é um encanto que as pessoas, às vezes eu pergunto, oh, meu Deus, será que eu mereço tanto carinho? Porque as pessoas são tão carinhosas comigo, nossa, as crianças, os idosos, todas as idades, eu não posso me queixar, né? A gente está muito feliz em fazer parte da vida de Sapiranga. Ai, muito né? obrigada. Chegamos aí, fizemos essa mudança de Vale TV, né? A TV NH de Vale TV, abrangendo aí a TV Novo Hamburgo, a TV Estância Velha, a TV Campo Bom e a TV Sapiranga. Estamos sendo super bem recebidos lá e estamos trazendo como primeira convidada do município a prefeita do município, para contar um pouco da sua história e de um pouco de como está essa cidade que a gente gosta tanto. A Corinha começou a sua vida numa família bastante humilde, é isso mesmo? É isso mesmo, minha família, somos 4 filhos. Na Vila do Sapo. Eu nasci na Vila do Sapo, que fica às margens da RS 239, e depois fui morar com 3 meses na Rua do Daer. Hoje é Jacó Milton Beno, mas na época era a Rua do Daer, porque todos os funcionários, inclusive meu pai, em torno de 20 funcionários, trabalhavam no Daer. Então ali, eu só não lembro, era uma capatazia, não lembro o número da capatazia, na época, o Daer dividia então em capatazia. Então essa estrada RS 239, até Taquara, isso ali, tudo foi coisas que meu pai, como operador de máquina, mais os amigos dele ajudaram a construir. Num outro tempo, onde não tinha estrada a mão dupla, não tinha nada. Não tinha nada, chão batido, tudo. Ligava São Leopoldo a Taquara, tudo com chão batido. De lá ia para Santo Antônio, depois para Tramandaí, mas eram outros tempos, né? E aí tu corria de pé descalço pelas ruas? Eu corria de pé descalço pelas ruas, eu brincava nos montes de terra, na RS 239, eu brincava debaixo daquelas pontes, a gente pescava, a gente ia caçar passarinhos, tudo uma amizade. Você imagina, eram 20 funcionários, em torno de 20 funcionários, cada um com 4, 5 filhos, e tudo da mesma idade, era uma alegria, era festa, todos os dias era uma festa, né? Nós vivíamos intensamente a nossa criancice. Era muito bonito. Foi estudar? Eu estudei primeiramente na Escola São Carlos, que foi uma conquista dos moradores, principalmente dos funcionários do Daer, que nós tínhamos que então ir ali até a Escola Pedro Lentes, que ficava bem longe para nós irmos, ou estudar na Escola Matilde Zatar, que é no outro bairro, no bairro São Luís. Essa é uma vontade de São Antônio de que tu levasse adiante os estudos? O meu pai, ele era muito amoroso, mas muito durão conosco. Ele nos cobrava respeito, educação, nos ensinava muito. Inclusive, me lembro que até ao sentar na mesa, ele cobrava modos, né? Tinha que ter, e ele era o primeiro a sentar, tinha que ter o copo de água e tinha que ter também a jarrinha de água ali. E no verão um limãozinho, que ele gostava de água, né, uma limonada não com açúcar, mas todos nós tínhamos lugar à mesa e nós tínhamos horário para almoçar e tínhamos horário para jantar. E a minha mãe era uma excelente dona de casa, cozinhava muito bem, costurava as nossas roupas, ajudava a vizinhança. A minha mãe sempre foi muito caridosa. E eu acho que é um grande exemplo, eu tenho muita saudade da minha infância. A minha infância foi tudo de bom. Aí tu foste trabalhar no concurso público, passagem no concurso público, foi ser professora municipal.
Exatamente. Então estudei sempre em escola pública, Já fiz tinha magistério. ali alguma vivência política, alguma Meu pai era ideação muito político. política? Meu pai era muito político, as tias da minha mãe eram muito políticas também. E eu vivi toda aquela intensidade política que meu pai passava para nós. Mas meu pai fazia uma política onde ele cobrava do político, mas nada pessoal. Ele queria ver o desenvolvimento do município de Sapiranga, do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil. Eu me lembro que quando o Tancredo Neves faleceu, ele nos cobrou que nós tínhamos que ficar em silêncio, assistindo pela televisão, preto e branco, se não me engano, na época ainda era preto e branco, e nós tínhamos que fazer silêncio, tínhamos que escutar e respeitar a morte, porque meu pai dizia que ele era um grande político. E desde já, então, a gente vem, nesse sentido assim, sempre respeitando, venerando o político, no sentido que a gente tem que respeitar e também cobrando. Exatamente, que isso meu pai nos deixou, né? Está faltando um pouco isso? Está faltando muito disso? Está faltando muito disso. Tu te sentes prestigiada em alguns momentos por ser política e por ser incluída no tudo? Eu me sinto prestigiada, sim, na medida que eu percebo que as pessoas têm carinho por mim, pela minha pessoa, pelo meu trabalho como política, como Corinha, né? Porque eu sempre digo, antes de ser a prefeita, eu sou a Corinha. E isso eu faço valer nas pessoas, para que elas possam também se sentir à vontade quando me procurarem, se sentirem em casa, né? Mas eu acredito que o político também deixou muito a desejar. O político está pedindo? Ele está pedindo essa falta de respeito? Tá muito duro ser político hoje em dia, né, Corinha? Não é fácil, né? Tá muito duro. Mas é o político que está deixando a desejar mesmo, então? Que pede para levar a crítica? O povo, ele está aprendendo que o seu voto é que decide o destino e o rumo da sua cidade, do seu estado e do país. Essa mudança eu sinto nas pessoas. As pessoas estão mais críticas, elas cobram mais, mas não são só críticas, elas estão mais instruídas. Porque o rádio, a televisão, o jornal está chegando até a casa das pessoas e está instruindo as pessoas. Mas eu acredito que as pessoas também têm que entender que o político, ele está num patamar, numa hierarquia, e as pessoas devem esse respeito. Mas também acredito que os políticos têm errado muito no passado, mas que agora estão se corrigindo. Eu aposto sempre, eu aposto na mudança política, mas a mudança tem que começar lá pelo povo, primeiramente, respeitando o político, e o político se dando respeito também. Então, o político ele tem que ter palavra, ele tem que andar nos caminhos da ética e da moral. Eu acredito nisso e faço isso, e tento me corrigir quando não faço. As pessoas devem cobrar de ti, dia a dia na rua, bastante dessa postura, mas aí tem essa diferença que eu acho, e tu sempre te posicionou dessa forma, não só conosco, com todo mundo, muito próximo das pessoas. Sempre deu a liberdade para as pessoas se aproximassem e conversassem contigo, ao contrário de muitos políticos que gostam de dar essa distância, de criar um endeusamento, um distanciamento. Né? Isso, você falou a palavra certa. Eu sou não ao endeusamento. Nós temos, o que eu acredito é que o político ele tem que ser humilde em primeiro lugar e se colocar lá no lugar daquele cidadão que muitas vezes está passando por sérios problemas e que nós estamos a serviço político. Ele deve botar na cabeça que ele está a serviço da comunidade. Se ele pensar diferente, ele nem deve ser candidato. Ou seja, como prefeita, tu te coloca como quando tu era professora, quando tu estavas em sala de aula. A serviço da comunidade. A serviço. Esse é o nosso lema. Já conhecias o deputado Molin naquela época? Eu conheci o Molin quando trabalhava na Secretaria de Educação, porque ele tinha ido lá reclamar de um campeonato que eles ficaram em segundo lugar. E eles conseguiram reverter e ficaram com o primeiro lugar. Buscando foi justiça. adulando. Buscando justiça. Sim, exatamente. Então ele foi falar com o secretário de Educação e lá eu conheci, na época eu trabalhava em Paquetá Calçados, né? E ele esteve lá reclamando. E quando ele foi embora, a minha chefe, que eu tenho muita saudade, secretária de Educação, era a Lourdes Stuf Doder, uma pessoa que me ensinou muito, faleceu de câncer depois, faleceu jovem, mas eu tenho muita saudade dela e aprendi muito com ela. E quando o Renato saiu, ela disse, tu conhece, Cora, vem cá, ela me chamava de Cora. Muitas pessoas me chamam de Cora, né? Cora, vem cá.
tu conhece esse moço aí? Daí eu disse, não, nunca vi esse rapaz. Ela disse, pois esse é o moço para te casar. Está bem empregado e é religioso. Porque ele foi seminarista, né? E ajudava muito na Igreja Católica. Na época também, o nosso saudoso e querido Padre Círio, que está em Lomba Grande, não sei se está ainda, mas esteve por muito tempo em Sapiranga, 25 anos, acho que em Sapiranga, depois em Lomba Grande. Que idade você tinha ali, Corinha? Eu tinha já 20 anos, 20 para 21, né? E o Renato em torno de 24 anos. E então, depois, num aniversário de uma colega... Mas tu ficou com aquilo na cabeça. Fiquei com os olhos azuis maravilhosos. Foram os olhos azuis que me chamaram a atenção. E aquela pessoa tão serena, né? Diferente dos colegas que eu me relacionava, né? Dos amigos, diferente. Uma pessoa mais serena, né? Me transmitia uma naturalidade diferente. Foi lá, reclamar do campeonato, né? Quer dizer, sim. E depois de um aniversário, uma amiga disse, vamos num aniversário e lá eu vou te apresentar uns amigos, umas amigas. E eu fui. E lá realmente, quando deu a primeira música lenta, o Renato já me tirou para dançar. Então foi recíproca a coisa. Foi coisa de cupido mesmo. E numa lenta? Numa música lenta. Um homem... Não. Só que eu fiquei com um torcicolo muito grande depois. Ele é bastante porque ele era alto. E eu sempre fui uma moça que gostei de salto. E eu sempre digo assim, eu sempre fui muito humilde, mas eu tive uma sorte que sempre ganhava muito sapato de salto alto. E eu sempre fui muito, assim, exigente, né, comigo mesmo, no sentido assim, sempre gostava de estar de saltinho. Um batonzinho, um lápis nos olhos, né? Dentro sempre cultivei a minha humildade, mas gostava de estar bem arrumadinho, né? E aquele dia, casualmente, eu tinha ido com calçadinho bem baixo. Então é para ver que quando está escrito nas estrelas e acontece. Estava escrito nas estrelas. Escrito. E aí não pararam de dançar mais. Não paramos de dançar até hoje. Ainda gostamos muito de dançar música lenta. E logo depois disso, continuou. Daquela noite engatou um romance mesmo. Engatou o romance, namoramos por volta de 3 anos, casamos. E tivemos, então, e temos 2 filhos maravilhosos, o Vinícius e a Larissa. E aí veio a política para a vida desse casal. Eu quero saber como é que chegou para ti esse convite de ser candidata a prefeito de Sapiranga. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a prefeita de Sapiranga, Corinha.